Eu sou a única pessoa daqui da cidade de Remanso que viu essa roda girar. Meu pai, o senhor Manuel Amâncio Coelho, chefiava um partido político na Cidade Velha, né? Era oposição e eu, quando voltei de Salvador, vim morar aqui em Remanso, comecei a me entrosar nesse meio político também, né? E fui até candidato lá no Remanso Velho. Era prefeito o Cinem Braga, que me apoiava, e eu fui candidato com 24 anos. A primeira vez que eu fui candidato a prefeito foi contra o seu Pombo Castelo. E ele terminou ganhando a eleição para mim por 82 votos naquela época. Na eleição seguinte, eu era naturalmente um candidato forte, que tinha perdido a eleição por 82 votos, era um potencial candidato na eleição seguinte, o que de fato aconteceu. Fui eleito naquela época e dirigimos o município naquele tempo por 2 anos. Em vez do período de 4 anos, foi antecipado, foi feito um período de 2 anos para todos os prefeitos no Brasil, para depois não coincidir com as eleições de governador, de presidente e de deputado. Era uma eleição separada dos municípios. Então a gente exerceu esse período, fizemos o que foi possível durante aqueles 2 anos, chegou na época a notícia da inundação da cidade e transferimos para o interior. Estava calçando, por exemplo, o Capão, estava calçando a Praça do Capão quando chegou a notícia. Resolvemos então fazer um trabalho para a enchente, a barragem cobrir. A gente que já tinha uma tendência para fazer mais pelo interior, transferimos essas obras da cidade mais para o interior. Fizemos no interior vários prédios escolares, em número de 17 naquele período, algumas barragens e poço tubular, que na época era muito difícil de se conseguir, porque a perfuratriz não era fácil de conseguir como hoje. Até aqui na cidade a gente já tem máquinas que estão aí fazendo esse trabalho. Para explicar um pouco a existência dessa peça que está aqui na praça, que é um volante de um motor diesel, eu vou ter que explicar outros fatores. No ano de 1964, a Sudene disponibilizou um curso de administração municipal para 30 municípios do estado da Bahia. Remanso foi incluído e eu fui representar Remanso e tomar esse curso de administração municipal em Alagoinhas durante 30 dias. Foi no governo do Cinem Braga. Chegando em Alagoinhas, a gente se relacionou com várias pessoas, inclusive com o diretor das oficinas da Leste Brasileiro, que era em Aramari, próximo de Alagoinhas. O grande problema dos prefeitos naquele tempo é energia, era luz na cidade que não tinha, não é? Tinha que ser com motor diesel ou, antigamente, a primeira energia de Remanso foi com a usina a lenha, foi ainda instalada pelo Pombo Castelo quando prefeito e ficou obsoleta, não é? Então, foi preciso buscar outras alternativas. Enquanto eu conversava com o diretor das oficinas de Aramari, expliquei a ele que a cidade aqui estava com esse problema de energia e ele me disse que em Aramari ele tinha recebido há pouco tempo
um motor diesel francês de 150 cavalos, que logo que instalou o motor, a energia chegou lá também na oficina. Então o motor ficou sem uso. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o diretor da Leste brasileiro, ele era provável que até doasse esse motor para o município de Remanso. E assim eu voltando, terminado o curso, fui a Salvador, falei com o deputado Wilson Lins, que representava o município, e ele fez uma carta para o diretor da Leste em Salvador, e eu fui. E ele concedeu, então, a vinda desse motor para Remanso. Acontece que também tinha outra pessoa, Rodolfo Queiroz Filho, estava trabalhando junto ao governo do estado e conseguiu 2 outros motores novos também que vieram. Então esse volante desse motor, eu fui a Aramari, o diretor ligou para eu ver e conseguimos com o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, DNR na época, um caminhão para trazer parte desse motor. Essa peça aí foi a carga de um caminhão. A outra parte ficou lá. Foi o tempo também que chegaram os outros 2 motores novos, que foram instalados, foi feita uma casa entre o Remanso e o Capão, e foram colocados os 2 motores. Então, ficou sem necessidade de vir o resto desse motor. Então, o arquiteto da Chess, Dr. Geraldo, que fez a planta daqui da cidade de Remanso, entendeu que devia trazer esse volante, para não ficar coberto pelas águas lá no Remanso Velho, colocar aqui, simbolizando o progresso, antevendo talvez o que está acontecendo hoje com Remanso, essa cidade que está cada dia crescendo, não é? Ficando cada vez mais bonita. Os administradores, de um modo geral, têm se preocupado com isso, e está aí esse volante. E eu tenho, assim, contando essa história, que fui a única pessoa do Remanso que viu essa peça trabalhando, que viu esse volante rodando, né? Está aí a história dessa peça aqui na praça.